E Santos e Atlético Paranaense se enfrentam nesta terça-feira às 21 horas, o popular 9 da noite, na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. O Santos desesperadamente procurando uma vitória, já que está a 4 jogos sem vencer. Empate contra o Cuiabá e as derrotas para Goiás, Ceará e Palmeiras. A última vitória do Santos foi em agosto, diante do São Paulo na Vila Belmiro, quando o treinador ainda era o Lisca. E para esse confronto contra o Atlético Paranaense, o interino Orlando Ribeiro deve colocar em campo um time com mudanças no meio-campo, na lateral, no ataque e mudança de esquema tático, viu? Então fica até o final do vídeo para você saber todas as informações e como o Santos deve enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Santos com desfalques e Atlético Paranaense também. Mas antes da gente comentar as escalações, vamos dar aquele girinho ali na tabela de classificação. Como vocês estão observando aí, o Santos está com 34 pontos na 12ª colocação. E o Santos vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, que está um pouquinho acima, né? 6 colocações, é o 6º colocado com 44 pontos, 10 pontos a mais que o time do Peixe, e o Atlético Paranaense, né, que já está pensando aí na final da Libertadores. Santos, que hoje está com 34 pontos, mas tem gente que ainda está sonhando com o G8. 39 pontos, né? Hoje é o time do América que está na 8ª colocação, que dá uma vaga para uma pré-Libertadores. Podemos ter um G9 caso o São Paulo suba algumas posições, né? E o São Paulo vença a Sul-Americana. Aí abriria um G9 aí. Mas vamos trabalhar com uma margem aí de G8 para a gente ter, né, essa gordurinha aí que a gente pode ter caso o Santos consiga, né, os resultados necessários. E para quem ainda tá mais pessimista, zona de rebaixamento, primeiro time é o Avaí com 28 pontos na 17ª colocação. Então, em relação à tabela, é esse o cenário do Santos no momento. E vamos agora começar falando pelos desfalques do Santos e desfalques também do Atlético Paranaense para esse confronto. O Santos, como vocês já sabem, não terá Soteldo, que está voltando de amistosos com a seleção da Venezuela, já para o próximo confronto do final de semana contra o Internacional. Aí o Soteldo estará à disposição. E também Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes evoluiu bem da lesão na coxa direita, fez alguns tratamentos mais intensivos, né, tentando retornar aí a tempo, mas o Departamento Médico do Santos preferiu ir com precaução, né, já para que, quem sabe, ele fique à disposição do técnico Orlando Ribeiro para o jogo contra o Internacional. Então, Rodrigo Fernandes também está fora. E só uma correção, tá? Falamos aqui em alguns vídeos, em algumas lives, que o Camacho estava suspenso. Houve uma falha de comunicação que depois a assessoria do Santos acabou corrigindo, falando que não, o Camacho tem sim condições para estar à disposição para esse confronto. E agora, vamos aos desfalques do time do Atlético Paranaense, que tem o dobro de desfalques do time santista. E é importante a gente falar sobre esses desfalques, porque na lateral esquerda, provavelmente vai ter improvisação. Então, vamos aqui ler a informação que diz o seguinte: puxando a fila dos desfalques, o atacante uruguaio Canóbio foi convocado pela seleção e não estará à disposição do técnico Felipão. Na lateral esquerda, as duas opções estão fora da partida. Pedrinho, que está suspenso, e Abner, que joga muita bola, está com uma lesão no tornozelo e também não joga. E pensando já na Libertadores, o zagueiro Pedro Henrique sofreu um trauma no tornozelo e também será poupado para esse confronto contra o Santos. Dito isso, vamos então às prováveis escalações tanto de Santos como de Atlético Paranaense. De acordo com o GE, o Santos deve jogar no 4-4-2.
Então, mudança de esquema, o Santos que estava sempre atuando com 3, né, jogadores ali no ataque, 2 pontas e o Marcos Leonardo mais avançado ali como centroavante, o Santos vai jogar no 4-4-2, reforçando mais esse meio-campo, povoando. Vamos ver na prática como isso vai acontecer e se os jogadores que vão ser escalados para isso vai dar aquela famosa liga, né? Então, o time do Santos deve contar com João Paulo, Natan, Michael Bauerman, Felipe Jonathan, Camacho, substituindo Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Carlos Sanches e Luan, e mais à frente, Ângelo e Marcos Leonardo. Então, esse deve ser o time do Santos no 4-4-2. Quero saber a opinião de vocês sobre essa mudança tática, né? Vale ressaltar que o Orlando Ribeiro não jogava assim no Sub-20. O Santos também faz tempo que não joga nesse esquema tático, né, no time principal. Vamos ver como se comporta. Eu tô há um bom tempo aqui falando que eu mudaria. Já que a gente fala que o problema é o meio-campo do Santos, então vamos povoar o meio-campo para fazer com que a bola chegue com mais, né, facilidade, quem sabe, para o Marcos Leonardo, ou até mesmo para o Ângelo, né, que também vai jogar um pouco mais avançado. Agora, uma questão que eu acho que é importante a gente pensar aqui. É o melhor meio-campo? Não é o meio-campo um pouco pesado? Com Camacho, Zanocelo, Sanches e Luan? Será que é um meio-campo muito pesado? Olhando assim, teoricamente, eu acho que é. E isso me preocupa um pouco. Eu, Nájila, que eu não sei como que o Bruninho tá treinando, tá? Não sei como o Bruninho está treinando. Mas eu acho que o Bruninho seria interessante, ou no lugar do Sanches ou no lugar do Luan, para dar mais movimentação, para ser aquele jogador que acelera o jogo, acelera as jogadas e também poderia fazer uma parceria interessante também com o Ângelo. É que eu não sei como o Bruninho tá. O Bruninho não tava jogando com o Lisca, tava perdendo espaço. No jogo contra o Palmeiras sequer ficou no banco com o Orlando Ribeiro, então não sei como ele está treinando, né? Tô falando aqui por puro achismo. Tem o Ed Carlos também, né? Não sei se ele vai ser relacionado para o jogo. O Ed Carlos é um jogador também que é mais de cadência, né? Não é um jogador mais rápido. Mas pode ser um jogador interessante para segundo tempo, dependendo de como estiver essa partida. Assim, gostei e não gostei dessa mudança. Não gostei em relação às escolhas do meio-campo, acho que está muito pesado. Quero ver na prática, né? Pode ser que dê certo. Vamos torcer para que sim. E gostei porque eu acho que, já que não estava funcionando com 3 atacantes e a bola estava com dificuldade ali no meio campo, eu acho que é interessante mudar, né? É o que eu sempre falo, não tá dando certo, muda. Se não der certo, muda de novo, né? Uma hora tem que acertar, ou ficar menos pior. E a escalação da equipe do Atlético Paranaense: Bento, Kelvin, Thiago Heleno, Matheus Felipe, Nico ou Cittadini, ele mesmo, Léo Cittadini, que jogou no Santos, Fernandinho, olho nele, bom jogador, Alex Santana, Terence, bom jogador também, Vitinho, Vitor Roque, olho no Vitor Roque e Rômulo. O Atlético Paranaense tem bons jogadores, tem boas peças. Eu acredito, olhando os jogos do Atlético Paranaense que eu tive a oportunidade de assistir, é uma equipe que, principalmente jogando fora de casa, fica ali mais na dela. As equipes do Felipão, né, tem essa característica de ficar ali mais na dela, esperando o adversário tocar a bola, e aí no primeiro erro, ataca. Vai pra cima, monta o contra-ataque. Tem jogadores, né, de velocidade no ataque que pode dar uma certa correria e dar algum problema pra gente. Então, o time do Santos tem que estar preparado para criar situações de jogo e também se defender, caso acabe perdendo uma bola. E é um jogo que o Rodrigo Fernandes fará muita falta, né? Porque ele é aquele volantão que, se precisar, né, fazer uma falta para acabar com uma jogada, ele faz. Então vai fazer muita falta o Rodrigo Fernandes também, que além da questão de marcação, também é um jogador que sabe sair jogando, não é aquele volante que só faz falta, né, que só dá butinada. Então fará falta Rodrigo Fernandes, que espero que o Santos termine com essa sequência negativa, né? Sem Rodrigo Fernandes, o Santos ainda não conseguiu vencer sem ele em campo. Então espero que isso seja quebrado nesse jogo contra o Atlético Paranaense e a gente consiga a vitória. 3 pontos fundamentais. Depois o Santos vai enfrentar a equipe do Internacional, né, jogando lá no Beira-Rio. Depois pega o Atlético Mineiro na Vila Belmiro.
entre aspas, né, entre muitas aspas, os jogos mais complicadinhos, né, desse primeiro momento conturbado que o Santos está vivendo. Então precisamos vencer, não é nem questão de pontuar amanhã contra a equipe do Atlético Paranaense. Tem que vencer, tem que conquistar 3 pontos para dar uma acalmada no elenco, para dar uma acalmada principalmente na torcida e também para dar mais tranquilidade para a sequência do Orlando Ribeiro. Já que o Santos está nessa novela toda de definição de executivo de futebol e definição de treinador, que pelo menos o Orlando Ribeiro tenha um pouco de tranquilidade, se é que é possível nesse momento, né, nesse contexto geral, à frente do Santos Futebol Clube. Quero saber o seu palpite e também a sua opinião sobre a escalação. Se você gostou, qual seria a sua mudança, caso você não tenha gostado. Então deixa aqui nos comentários que a sua opinião é sempre muito importante e muito bem-vinda, tá bom? Grande abraço para vocês, obrigada mais uma vez pela companhia de sempre e a gente se vê no próximo vídeo.